Tá certo, galera? Então, a palavra equi vem de igualdade. Então, são termos que você vai ver que vai ter uma certa igualdade. Atenção, pega logo esse exemplo aí do X, da tua página 40. Vamos estudar quem é quem aí no nosso contexto. Ó, página 40, questão 16. Você tem aí uma igualdade, ó, atenção, você tem aí esse X, professor, quanto vai esse X? Tu vai aprender a calcular hoje, na tua letra A. Mas, primeiramente, vamos estudar, aí por isso que eu falo para você, nesse exato momento, você vai ter que copiar algumas observações do teu caderno. Livre caderno, livre caderno. Aluno sétimo ano é livre caderno, tá bom? Então, lá no teu, nosso amiguinho aqui, você tem uma igualdade, ou seja, eu vou aplicar algo que esse algo tem que ser igual a 6. Claro, ali você já vai matar a charada, ó, professor. O número somado por 2, a resposta vai dar quanto? Já sei que vai ser 4. Mas vamos estudar quem é quem, ó. Quando você tem um antes da igualdade, atenção, galera, ó. O antes da igualdade, você tem o que nós chamamos de primeiro membro. Primeiro membro. Depois da igualdade, você tem o que nós chamamos de segundo membro. Tá? Primeiro membro é o que vem antes da igualdade, segundo membro é o que vem depois da igualdade. Beleza? Agora, eu preciso identificar quem são os termos que fazem parte do primeiro membro, ou seja, os elementos que fazem parte antes da igualdade. Ó. Então, você coloca assim, primeiro membro. Quem são os termos? É o x e mais 2. Professor, quem são os elementos que fazem parte do meu segundo membro? Quem são? Somente o mais 6. Cuidado com o sinal. Tá? Mais 6. Então, eu tenho dois termos. Você vai chamar de termos. Termos são os elementos que fazem parte dos membros. Então, você tem dois termos no primeiro membro. Quem são os dois termos? O x. Quem é esse x, professor? Calma que a gente vai dar nomes a ele para você entender. E o mais 2, no segundo membro. Você só tem apenas um termo. Então, a situação é a seguinte. Toda vez que aparecer esse x, você vai chamar ele de um nome chamado de incógnita. Incógnita ou variável. Incógnita é algo que você não sabe. Tá? Deixa eu ver onde está o nome dele, para que você possa grifar aqui no teu livro. Ó. Não aparece, né? Então, ele é chamado de incógnita ou variável. Certo? Tranquilo? Então, a partir de agora, apareceu o nosso x, ele é uma incógnita, ele é uma variável, ou seja, eu não sei o valor dele. Para mim poder calcular, ele precisa me dar uma igualdade. Ele deu para você a igualdade. Ele falou que esse valor desconhecido, ou esse x, que você não sabe quem é, com essa incógnita somado com 2, vai dar a resposta 6. Tá? Então, já sei que antes da igualdade é o primeiro membro, depois da igualdade é o segundo membro. E eu tenho os termos que formam o primeiro membro e eu tenho os termos que formam o segundo membro, tá? Outra informação preciosa que eu preciso entender aqui seria a minha resolução. Como assim, professor, resolução? Atenção, atenção, seria a nossa segunda observação. Essa observação number one. Vamos para a observação 2, francês, 2. Observação 2 seria a segunda observação. Segunda observação, toda vez, galera, presta atenção. Toda vez que você estiver trabalhando as relações de mudanças de membros, ó, as mudanças dos membros, quem são? Primeiro e segundo membro. Tem que logo relacionar com isso. Primeiro e segundo membro. Para que você possa fazer a relação de mudanças, ó, sempre, ó,
for mais, você joga lá, ele vem menos. Quem, professor? O número com sinal. Se ele for menos, quando for fazer mudança de membros, ele vai passar mais, sempre o sinal oposto. Se o número ele tiver em formato de divisão, você passa ele para o outro lado em formato de multiplicação. E se você tem a multiplicação, quando ele passa por... Esse x aqui não é que seria a variável, é produto, a multiplicação. Você passa ele para o outro lado em formato de divisão. Presta atenção que eu vou colocar as duas formas. Você vai ver dessa forma, mas a gente vai trabalhando a parte de equação. Você vai colocar em formato de fração. Em formato de fração, tá? Beleza? Então, essas observações, elas são necessárias. Você vai dizer, professor, tudo isso. Quando você for para a prática, tudo já vai estar o quê? Sistemático já, ou seja, isso vai estar direto já na sua mente a partir de agora. Olha, tá mais, vou passar ele para o outro lado menos. Ai, tá menos, vou passar mais. Ou seja, você está fazendo mudanças de membros. Primeiro membro para o segundo, ou para o segundo para o primeiro membro. Ou seja, terceira observação. Vou apagar aqui, tá? Posso apagar? Essa parte aqui assim? Posso apagar? Então, olha lá. Terceira, né? Como diz os franceses, observação trois, que significa 3 em francês. Trois. Vamos lá. Observação número 3. Trois, né? Observação número 3. Olha só. Observação número 3, quando você tem aqui os membros, vou até colocar aqui primeiro membro e o segundo membro. Tá? No primeiro membro, só vai ficar a variável, ou a incógnita. Só vai ficar sozinha a variável. A variável, ela deve ficar sempre no teu primeiro membro, tá? E no teu segundo membro, professor, somente os números. Então, se você perceber, ó, pessoa, aquele número está no primeiro membro, você vai ter que passar ele para o outro lado, para o segundo membro. Esse que nós falamos assim, vai ter que passar, é porque ali não é o lugar dele. Ele tem que ficar onde, professor? No segundo membro. É o que você vai ver ali com 2. O 2, ele está no teu primeiro membro. Não é o local dele. Ele está em local errado. Então, você passa ele para o teu segundo membro, fazendo a mudança do seu sinal. Por isso que isso aqui é importante, ó. Quando você faz a mudança dos membros. Então, quando você faz a mudança dos membros, ele está positivo, vai passar negativo, está negativo, positivo, e assim vai fazendo o sinal inverso da sua operação. Depois de tudo isso, vamos ver isso na prática agora, ó. Toda essa informação que nós falamos para você agora, vamos praticar. Então, repara que aqui o x mais 2 igual a 6. Lembra que no primeiro membro só tem que ficar variável. Sim ou não? Então, vou passar esse, aí tu marca assim, ó. A princípio, quando você está aprendendo, você vai marcar quem está no local errado, ó. Então, nossa menina aqui está no local errado, ele está positivo, vai passar para o teu segundo membro. Olha lá. Ele está positivo, vai passar o quê? Negativo. Isso, então vai ficar assim, ó. X é igual a 6. Ah, professor, não mexi no 6. É justamente porque é o local dele. É o setor dele. Ele que manda nessa parada. Então, é o 6 que manda lá. Então, ele não faz mudança de membro. Ou seja, como é número, ele tem que ficar no segundo membro. Por isso que o 2 está no primeiro. Você faz a inversão do sinal dele. Quando ele vem para o segundo membro, troca o sinal. Ó. Negativo, tá negativo. Positivo vai passar o quê? Nega. Aí você opera naturalmente. Ó. 6 menos 2, 4. Primeiro, eu tenho que saber o que são membros. Primeiro membro, antes da igualdade. Segundo membro, depois da igualdade. No primeiro e segundo membro, eu tenho os termos. Esses termos são os elementos que fazem parte dos membros, que compõem a minha equação. Terceiro, eu tenho que verificar, quando eu faço mudança de sinal, sempre, galera, olha só, atenção. Se aparecer positivo ou negativo, são os primeiros que vocês terão que fazer mudança de membros. Foi o que aconteceu aqui com mais 2, ó. Então, mais 2 ele está lá no topo, ou menos 2, passa logo a inversão do seu sinal. Terceiro, a variável tem que ficar sozinha.
Primeiro membro fica variável, segundo membro fica que não tem variável, ou seja, não tem letrinha nenhuma, aí você faz a inversão. Terceiro, você calcula. Quarto seria, no caso, você calcula. Se você colocar isso na mente, a equação do primeiro grau é isso. Claro que vem a outras situações para que você possa aprender legal. Ó, vamos fazer a letra B, bora ver se entendeu mesmo. Beleza? Então, galera, ó, letra B, eu tenho o seguinte. X é a variável, menos 4 igual a menos 1. De novo, ó. Primeiro o cidadão vai ter que pegar o beco daí quem é? Menos 4. Já começa marcando ele, ó. Lógico, com o tempo você vai... com o tempo você não vai precisar mais marcar, ó. Porque primeiro membro não pode ficar número, né? Sim ou não? Segundo membro tem que ficar os números. Então, vou passar ele para o outro lado como? Olha a inversão do sinal negativo. Ele vai passar para o segundo membro como? Positivo, perfeito. Olha lá. Então, fica menos 1. Negativo passa positivo, então vai ficar mais 3, ó. Aí fica aqui, x é igual. Ó, operando aqui, subtrai normal. 3 tira 1 é 2, só que o 2 maior é do 3. Hã? Como é? Ah, não, perdão. É 4, desculpa. Obrigado. Obrigado. E vem mais 4. Perdão. Aí subtrai aqui vai me dar quanto? Mais? Não, mais 3, que sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal maior, exatamente. Vamos para C. Agora vamos aumentar. Porque subtrai ali, ó. Tu tem um de 4, só que é sinais diferentes. 4 tira 1. 4 tira 1 vai dar 3, só que o maior número é do... Vamos lá. Agora vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, ó. 2x mais 4. Hã? Começa sempre com ele, ó. Sempre. Professor, mas nas outras duas não estava aparecendo nenhum número. Aparecia assim, porque tem o número 1 aqui ao lado, ó. Toda vez que não aparece, tem o número 1 lá do lado do x. Tá? Só que agora apareceu o 2 aqui. Esse 2, que está perto do x, o que você vai fazer? Você sempre vai deixar ele por último. Lembra que a gente comentou com você? Se aparecer mais ou menos, você sempre começa ou com mais ou com menos a mudança dos membros. Beleza? É o que vai acontecer aqui, ó. Então, vou pegar esse mais 4, vou passar, ó, vou marcar ele, vou marcar até com uma caneta diferente, para ele ficar exatamente, ó. Atenção, ó. Então, vai fazer aqui mudança de membros. Vou começar primeiro com positivo. Então, vai passar para o outro lado o quê? Tá positivo, vai passar como? Negar? Vai ficar assim, ó, 2x. Que é esse ponto aí, professor? Duas observações. Tu pode deixar com ponto, que isso vai ser uma multiplicação. Eu vou deixar por enquanto. Mas lá na frente eu vou começar já a tirar. Tá? Porque, vamos lá. Porque subentende-se que, ó, entre o número e essa variável vai ter uma multiplicação. Então, eu posso colocar ou não, né? A minha opção. Mas, a princípio, eu vou colocar aqui porque a gente está começando a estudar. Então, vamos lá. Então, 12 positivo vai passar o quê? Negar? Vai ficar menos 4. Sempre o sinal inverso, galera. Vamos lá. 2x é igual. Aí, subtrai aqui, isso vai dar quanto? Não. É 8. Agora com a matemática. Aí, ó, por isso que eu te falei. Eu marquei ele porque ele vai ser o último a passar para outro membro. Então, toda vez que o número estiver perto da variável, ele vai ser o último a fazer a inversão de membro. Olha lá. Ele está multiplicando, isso aqui é produto. Lembra que o pontinho é um produto. Quando ele passar para o teu segundo membro, ele vai passar como? Qual é o inverso da multiplicação?
Isso, só que essa divisão tu vai colocar em formato de fração, que é a aplicação algébrica que nós já mostramos para você. Que uma divisão é uma multiplicação, ou uma divisão é uma fração. Então você vai deixar em formato de fração sempre, professor? Exatamente. Tá? Vamos lá então. Quanto é 8 dividido por 2? 4, ó. Agora, repara que já começou a aumentar o nível das questões. Então, por isso que eu te falo, se tiver variável perto do x, o que eu faço? Deixa ela por último. Que ao final você vai ver que ela vai acabar passando o quê? Dividindo. Olha só, você repararam uma coisa aí que nós já estudamos, eu acho, em uma das revisões? O que isso tem a ver com a expressão e a equação? Vamos ver se vocês conseguem matar a charada. A diferença de uma operação da expressão e a diferença de uma operação com a equação. Não, expressão, expressão. Olhando as operações. Hã? O X. Numa expressão, quem é que está no topo das operações? Bem, mas olha só. Lembra que na expressão você começa pelas equações, ou pelos sinais mais fortes, né? Potenciação, ou raiz, aí depois multiplicação, divisão. Divisão e você deixar as fracas para o final. Presta atenção que na equação começa as mudanças das mais fracas e deixa mais forte para depois. Essa é a diferença de uma equação com uma expressão. Na equação, você começa a mudança dos membros pelas mais fracas. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Mais passou menos. Começa sempre pelas operações mais fracas. A mudança dos membros. E as fortes, tu deixa para o final. Multiplicação, você consegue observar que ela vai para a divisão. Essa é a diferença. Interessante, né? A nossa ideia vai ser importantíssimo para você, tá? Primeiro membro. A variável sempre tem que ficar no primeiro membro. Se caso ele aparecer no teu segundo membro, ele também vai fazer a inversão. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui em prática. Mais 19, né? Então, vamos marcar quem está ou quem encontra-se no locais errado. Ó. Menos 5 e o x. Só que esse x ele está o quê? Positivo, ó. Aqui, né? O que eu falei para vocês? Que às vezes vem ponto, às vezes não. Vamos lá. Então, esse ponto é vezes. Então, vou marcar quem está no local errado. Ó. Esse é no local errado, vai ter que fazer mudança de membros. Vamos lá. Eu vou começar do menos 5. Ele vai passar para o segundo membro, vai passar como? Vou fazer devagar para você ver. Ó. Fica 3x, ponto x, igual a x mais 19. O 19 está no local certo, então tu não mexe nele. Aí é o setor dele. Tá? Aí, negativo, menos 5, passou o quê? Mais o quê? Mais 5, perfeito. Ó. Agora sim, eu vou marcar o X, fazer bem devagar, né, essa questão para a gente entender. Ó. Então, ele vai passar para o teu primeiro membro. Ó. Só como ele está positivo, vai passar como? Negativo. Sempre fazendo o sinal inverso da mudança de membro. Então, vai ficar aqui, ó, 3x. Ó, atenção, ó, menos o quê, professor? Menos x. Por que menos x? Positivo, ele passou o quê? Aqui é o setor das variáveis. Ninguém se mete aí. Se tiver algum intruso, passa ele, expulsa ele para o segundo membro. Beleza? Então, igual a 19 mais 5, ó. Aí aqui tu opera normal o x, ó. 3x menos o x é como se fosse 3 bananas. Eu comi uma banana, sobra quantas bananas? 2, né? Então, 2x aqui, ó. Igual a 19 mais 5 dá quanto? 24, ó. De novo, ó.
Toda vez, porque ele quer que a variável fique sozinha. Então, o 2, que é número, não vai ter que passar para o segundo membro, né? Galera, sempre vai ser isso. O que é número, que está no primeiro membro, passa para o segundo membro, tá? Então, fica x igual 24, ó. Isso aqui é multiplicação. Então, se ele está multiplicando, vai passar como? Divisão, ó. E coloca em formato de fração. Aí, divide isso daqui, vai dar quanto? A 12, né? Questão legal, né? A partir de agora, já é parte introdutória de função do teu, ou perdão, de equação do teu primeiro grau. Então, galera, ó, questão 17, vamos colocar aqui letra A, B, C e D, tá? Presta atenção que existem algumas situações que, toda vez que ele fala assim, ó, pensa no número, soma, enfim, quando ele fala para você pensar em uma situação que você não sabe, tu chama ele de X, tá? É o que vai acontecer aqui, ó, atenção. Ele fala assim mesmo, um número. Tu sabe que número é esse? Não, né? Chama ele de quê? X, né? Então fica, ó, X. Aí ele fala assim, ó, um número somado a 7, somado, ó, normal, mais 7, ele fala que é igual a 13, ó. Aí, claro, que número é esse? Só fazendo a conta agora, ó. Vamos lá. Essa que eu vou montar, vou deixar para vocês fazerem, tá? Vamos para B. Olha só. Continuando, beleza, ó. Tatiane é um ano mais velha que Jaqueline. Somando a idade das duas, obtém-se um total de 29 anos. A idade de cada uma delas. Galera, olha só. Tatiana é mais velha que Jaqueline. Somando a idade das duas, obtém-se total de 29. Então, não sei a idade das duas, né? Vou chamar de X, né? Aí, ó, X mais 1. Lembra a ideia de sucessor? Nós falamos, ó, você tem duas situações. Que não sabe as duas situações, chama de X mais 1. São números o quê? Seguidos, né? Consecutivos no caso, né? E ela falou lá na questão que é o quê? Um número consecutivo, que é quando ela fala que é um ano mais velho que a outra. Isso igual a 29. Eu vou ajeitar aqui, ó, para vocês finalizarem. X mais X, isso aqui vai me dar o quê? 2x, ó. Ó, X, por que, professor, 2x? Porque aqui é 1, aqui é 1, ó. 1 com mais 1, 2. Aí só repete o X, igual a 29. Pronto. Já ajeitei, vocês fazem o cálculo aí para quanto tá, tá? Vamos montar a C. A C é o seguinte, a C, ó. A C ele fala, Paulo pensou em, ó, aquele que eu falei para você, daquela brincadeira, você pensar no número, né? Tu sabe que número é esse? Vai chamar o quê? Aí ele fala assim, ó, Paulo pensou em um número cujo dobro desse número fica como? 2 vezes x, ó. Mais 5, já falou para ti, ó, mais 5, isso é igual a 17. Pronto, já montei. A letra D. Isso. Não, até que o início estava certo, falou. Tira 17 de 5 dá 12. Dá 12, e aí? Vamos lá. Vamos aqui, ó. 2x, que a gente fala, ó, faça com a ideia da matemática. Pego mais 5, passa aí para o outro lado como? Vamos lá. Hã? Isso, 17 menos 5. Então fica 2. Ó, vou colocar aqui, ó, ponto x, mais
Nas próximas situações, vou tirar o ponto, uma coisa assim, que é uma multiplicação, tá? Igual a 12. Aí o 2 está multiplicando, vai passar o quê? Ó, o 2 está multiplicando, vai passar para o segundo membro como? Isso vai dar 6, ó. Vamos lá. Então, aqui a equação da 18, eu já te dei aqui. Vamos aqui entender o contexto, ó. Vamos lá. Então, toda vez que você tiver uma somatória, uma diferença entre as variáveis, ou seja, incógnita, você vai somar naturalmente. Ou você soma ou você vai subtrair. Tá? Então, vamos lá. Soma normal nos números. 2 com mais 1 dá quanto? Dá 3, né? Aí repete o x. 3 vezes x igual a 84, ó. Lembra que o 3 tem que ficar sozinho, né? Aí o 3 está multiplicando, vai passar o segundo membro como? De V. Aí 84 dividido por 3. Aí faz essa divisão, isso dá quanto? 26. Não. 28, né? Só fazer o cálculo aqui para confirmar. Aqui, 2. Aí, 2, 4. Aqui, 24 vai chegar em 3, 28. E aqui, 0. Então, 28, ó. Se um tem 28 e o outro tem 84, é a somatória dos dois, a probabilidade do outro, que seria a tua letra B, basta você subtrair isso aqui, ó. Subtrai e você tem a resposta da tua letra B. Tá? Beleza. Vou baixar um pouco. Então, galera, vamos aqui, finalizando aqui a nossa aula de hoje. Então, se você somar 2 com mais 2, isso vai me dar quanto? Então, fica 4x mais 20 igual a 84. Professor, eu passei logo 20. Dá no mesmo, galera. Não vai mudar. Tá? Aí pega aqui o 20, passa ele para o teu segundo membro, né? E está no local errado. Então, fica 4.x é igual a 84 menos 20. Então, aqui vai me dar quanto? 64, né? Aí o 4 multiplicando, vai passar o quê? Vamos lá. O que acontece com esse 4 aqui? Isso, dividindo, né? 64. Dividido por 4, isso vai me dar... Isso vai me dar 16, né? Beleza. Vamos lá. Então, você pode ter passado logo 20, depois tanto faz, galera, vai dar no mesmo, tá? Bem, ó, vamos montar aqui a questão 20, vocês finalizem ela, tá? Você tem aqui, ó, 2x com 3x, dá quanto? Mas, professor, o x está longe, ele está no teu primeiro membro, você pode, normal, resolver. Então, 2x com 3x vai me dar 5x. Mas, professor, ele está longe. Galera, tanto faz. Ele está no mesmo membro. Então, você pode somar. Mais 100, isso igual a 5.054, 540 mil, né? Aí esse 100 vai passar subtraindo, então vai ficar 5x é igual a 50 mil. Pronto. Aí passou positivo, vai passar como, né, H? Então, menos 100. Então, isso vai ficar 5x é igual. Isso vai me dar quanto? 0,01. Fica 5.000. Deixa eu fazer aqui esse cálculo. Aí, subtraindo aqui, né? Vamos lá. Que é 0, 0. Impresso uma unidade para cá. Ele cai para 3, né? Não é isso?
Aí 10. Aqui tá. Nossa amiga aqui cai para 9. Que ele emprestou uma unidade para cá, então ele cai para 3, né? Então fica 9, 9, 3 e 5, ó. Aí passa ele, né? Fica 5.300 e 900. Aí passa dividindo, você deixa para fazer esse cálculo aí, ó. Dividido por 5. Tá? Então tá aí, galera. Seu cálculo aí, né?